Nesse momento você deve estar se perguntando por que um vídeo de um escritório de advocacia está aqui tratando de jogos com tabuleiro aberto, peças e coisas assim. Fica aqui nesse vídeo e daqui a pouco eu te explico. Meu nome é Felipe Stark, eu sou advogado, sócio do Schneider Stark Ruppel Advogados, especialista em direito empresarial. A teoria dos jogos é uma teoria interdisciplinar, bem ampla, utilizada em diversas áreas de conhecimento, seja no direito, na administração, na psicologia e na sociologia. Bem resumidamente falando, a teoria dos jogos parte do princípio de que a forma como os interesses num determinado contexto social são colocados influenciam muito para determinar se as pessoas naquele ambiente vão cooperar entre si ou vão então competir entre si, vão exercer uma concorrência entre si. E daí a gente pode aprender muita coisa para os contratos. Mas antes de a gente falar de contratos, vamos dar os exemplos de cooperação e competição nesses dois jogos que eu trago aqui. O primeiro jogo é o War, que a maioria das pessoas conhece. É um jogo de guerra que tem como objetivo, claro, atingir o maior exército ou então conquistar um determinado continente. Mas mesmo num jogo assim, tão competitivo, que simula estratégias de guerra, há momentos em que a colaboração ela acontece, porque alguns jogadores podem ter um interesse em comum, esses interesses alinhados vão gerar a cooperação. A mesma coisa acontece nesse jogo, que é muito legal, eu gosto bastante particularmente, talvez não tão conhecido, que se chama Colonizadores de Catan. Nesse jogo, o objetivo dos jogadores é tentar colonizar uma ilha antes dos outros jogadores e atingir lá uma determinada pontuação. É um jogo que também, em determinados momentos, eu tenho a cooperação, quando os recursos são negociados entre jogadores, apesar de eles estarem competindo, eles vão negociar diversos recursos, ou tem momentos em que eles vão competir entre si, utilizando essa peça aqui do ladrão com o uso do cavaleiro, para então tentar roubar, por exemplo, recursos de outros jogadores. Mas e aí, como isso pode refletir nos contratos e na vida? Situações muito parecidas acontecem a todo momento em nossa vida, dependendo muito de como os interesses em jogo são colocados, de como cada contexto das pessoas envolvidas nas nossas situações é colocado, a gente pode ser estimulado a agir de forma cooperativa ou então de forma mais concorrencial. Por exemplo, imagine que está sendo firmado um contrato entre um cliente e um escritório de arquitetura que vai lá pegar um terreno e vai desde fazer um estudo prévio de viabilidade para a construção de uma casa naquele terreno, vai então fazer um projeto inicial do layout, depois vai fazer um projeto detalhado, vai fazer determinados projetos técnicos, vai fazer o acompanhamento da obra até a parte final da interiores e decoração daquela casa. Veja que esse é um contrato bastante continuado. Nesse contrato com o arquiteto, ele pode então, o cliente, pagar tudo no começo e esperar que o arquiteto faça todas as etapas, claro, isso pode acontecer, ou uma forma mais inteligente, mais adequada, pensando em teoria dos jogos e todos os interesses envolvidos, seria pagar, esperar que seja feita uma etapa, essa etapa entregue, o cliente vai lá e paga a próxima etapa e assim por diante. Dessa maneira, ocorrendo algum tipo de inadimplência, essa inadimplência não vai ser tão grande, não vai ficar faltando lá um monte de projeto para entregar. Então aqui já é um pequeno exemplo de como a teoria dos jogos, com um pequeno ajuste, ela pode ser utilizada no nosso dia a dia, nos nossos contratos, para evitar ficar dependendo de multa, de execução, de judiciário, para fazer com que as partes cumpram suas obrigações contratuais. Não, aqui da forma como eu estou colocando a situação, como eu estou colocando as regras do jogo, já vão estimular com que cada um desses jogadores, ou seja, cliente e arquiteto, atuem de uma forma cooperativa, porque vai interessar para os dois. Um outro exemplo que a gente pode trazer de aplicação de teoria dos jogos nos contratos é a utilização da governança dentro de uma empresa, dentro do contrato social e dentro do acordo de sócios, enfim, dentro de todas as relações societárias. Pensem lá numa empresa que ela cria, por exemplo, um conselho fiscal, ela cria procedimentos para fazer as suas decisões, ela cria regras de transparência, em contrapartida com uma empresa onde isso já não é tão presente, onde
A gente tem, por exemplo, um sócio majoritário que tem muito poder acumulado, que ao mesmo tempo ele tem o controle da empresa, ele é o administrador. É claro que naquele primeiro exemplo, onde eu tenho mais transparência, onde eu tenho mais governança, esses jogadores, aqui no caso, os sócios, os membros do conselho administrativo, os membros do conselho fiscal, eles vão ter um incentivo de agir de forma colaborativa, porque isso vai ser, no final, muito mais interessante para todos. Já no segundo exemplo, onde eu tenho o sócio controlador com muito poder contra sócios minoritários que mal sabem o que está acontecendo na empresa, é claro que aqui eu vou criar um ambiente onde a chance de eu ter problemas, onde a chance de eu ter uma competição, uma concorrência desnecessária é muito maior. Enfim, eu sei que esse é um vídeo um pouco diferente para falar de contratos, mas fica aí o convite para que todos conheçam um pouco mais sobre a teoria dos jogos, pesquisem lá sobre o exemplo mais famoso, que é o dilema do prisioneiro, e tentem aplicar isso no dia a dia dos seus contratos, de suas negociações, para que esses contratos eles possam, pela própria forma como eles foram montados, como a própria forma de alocação dos interesses, eles tenham mais efetividade já naturalmente, automaticamente, para que eu não fique dependendo tanto de ter que executar meu contrato no judiciário, ter que colocar uma multa alta, depender dessas situações que a gente sempre quer evitar, já preventivamente criar um ambiente colaborativo. Se você gostou desse vídeo, peço aí que deixe o seu curtir, talvez coloque ali seu comentário com alguma outra ideia de vídeo sobre teoria dos jogos, alguma coisa assim aplicada para os contratos. E, por favor, siga a gente lá no nosso canal. Até a próxima!